Olá, gente, retomando aqui, ligar aqui o meu cronômetro, a gente não se perder. A gente ficou de distinguir a responsabilidade objetiva da subjetiva. Isso é muito importante para a gente porque, primeiramente, o Tribunal de Contas ele não pode imputar responsabilidade objetiva. Não pode. E se determinado agente realizar uma atividade que configure um ilícito e esse ilícito é penalizado de forma objetiva. Como é que faz? O tribunal pode configurar, mas ele vai representar para a autoridade competente. Pode ser o controle interno, pode ser a própria administração ou o Ministério Público, se envolver a seara penal principalmente. Então, toda vez que o tribunal verificar que se trata de responsabilidade objetiva, ele não pode bater o martelo. Ele no máximo vai, no máximo não, ele precisa representar. Agora, se for caso de responsabilidade subjetiva, nesse caso o tribunal deve e pode estabelecer a responsabilização se for da jurisprudência dele, né? Se for da sua jurisdição, desculpa, se for da sua competência. Então vamos lá, gente. Como é que a gente distingue uma coisa da outra? Responsabilidade subjetiva, ela demanda 4 elementos. Se eu não tiver um dos elementos, eu não tenho responsabilidade subjetiva, tá? Quais são eles? Ação ou omissão, ou seja, se eu tenho um ser humano, se eu tenho uma atuação humana, uma atividade humana, a gente vai ver isso lá na frente, com mais vagar, com mais detalhes. Eu tenho que ter culpa no sentido amplo, como assim? Dolo, o agente quis fazer aquilo, o agente quis quebrar um computador, o agente quis retirar um documento de forma fraudulenta do processo, o agente quis pagar a mais um determinado preço, lesando a administração, esse é o dolo. Ou no sentido estrito mesmo de culpa, o agente foi negligente, ele foi imperito ou ele foi imprudente, tá? Qualquer dessas modalidades aí. Tem que haver o dano, tá? E o nexo causal. Gente, a responsabilidade civil subjetiva exige esses 4 elementos aí. A gente já viu que dentro da administração, dentro da responsabilidade administrativa, o dano é dispensável. O dano, ele não é elemento essencial. Eu estou colocando aqui a perspectiva que está lá no direito civil, que vai orientar a gente aqui, tá bom? Calma que lá na frente a gente vai especificar exatamente o que é cada ponto desse aqui, tá? Aqui uma cara de um culpado. Não sei se alguém viu o vídeo do Chico. Procurem no YouTube, Chico destruindo um colchão. Esse não é bem um Chico, é só um cachorrinho parecido com ele. Mas vocês vão ver como essa cara aí configura um culpado. Se nós não tivermos os 4 elementos, o Chico aí consegue simbolizar pra gente muito bem o que é um culpado, tá? Um exemplo aqui dentro da seara administrativa. Brás Cubas, personagem fictício e literário do nosso grande Machado de Assis. O Brás Cubas, secretário de Finanças Municipal, intenciona, olha só, intenciona, ele está com dolo, aproveitar-se do cargo que ocupa para proveito próprio e cobra uma taxa para a liberação de cada pagamento dos respectivos credores. Ou seja, prestou serviço para o Estado, vendeu alguma coisa, chega lá para cobrar o que é seu, e o que o Brás Cubas diz? Quem não me fizer rir, que espere na fila do precatório. Ou seja, ele está cobrando propina para poder liberar um pagamento devido, sob uma ameaça. Qual foi a ação do Brás Cubas aí? Ele está exigindo uma vantagem devida. Afinal, qual é a vantagem que o Brás Cubas merece aí? Nenhuma. Nenhuma. Ele não tem que estar cobrando nada para liberar um pagamento. Ele agiu com culpa? Certamente. Dolo escancaradamente no nosso exemplo aí. Qual foi o nexo de causalidade? À medida que ele solicita uma vantagem para pagamento, estabelecendo como condição, está estabelecendo o nexo. Tá? Qual foi o dano aí? Nesse caso, certamente houve um dano à moralidade administrativa. E a gente pode até verificar, no caso concreto, um outro dano, que geralmente o credor, sabendo que já existe essa dificuldade para receber, digamos que o Brás Cubas está cobrando aí 15% de taxa. Possivelmente o fornecedor ele vai onerar o seu objeto em 15% para tirar a diferença. É superfaturamento. Então, assim, a gente pode verificar no caso concreto de que o dano aí existe. Houve um superfaturamento para compensar essa propina. Mas se a gente não conseguir configurar o dano, a gente já viu que
no direito administrativo, é dispensável o dano para configurar a ilicitude. Esse exemplo aí mostra como a gente estaria a configurar uma responsabilidade subjetiva de um determinado agente, tá? Por que eu peguei o Brás Cubas? Para não colocar o nome de ninguém que a gente, porventura, tenha colocado no processo. E para quem já leu Memórias Póstumas, vai ver que o Brás Cubas não era uma pessoa assim tão legal, né? A responsabilidade objetiva, por outro lado, ela dispensa a averiguação de culpa, tá? Bastando a ação ou omissão, ou seja, um acontecer humano, o dano e o nexo de causalidade. Paulo, eu vi num determinado livro que bastava o dano e o nexo de causalidade. Eu já vi até em algum lugar que basta um dano. Gente, isso daqui não é consenso, não é em absoluto que todo mundo concorda. Por exemplo, essa classificação aqui dos elementos essenciais, eu peguei lá daquele material do TCU, que eu mostrei para vocês no primeiro módulo, tá? Existem alguns autores que vão dizer, olha, em alguns casos, na responsabilidade objetiva, eu não preciso ter uma ação ou omissão. É o exemplo lá do dano ambiental decorrente de atividade nuclear. Eu tenho um terremoto, se partiu a usina, eu tenho um vazamento radioativo, e nesse caso eu não tive uma atividade humana, eu não tive uma ação ou omissão. Foi um acontecimento extraordinário. Então eu vou ter, basta eu ter um nexo causal e o dano. Outros vão dizer assim, olha, eu não preciso confirmar o nexo causal. Teve um vazamento nuclear, eu tenho um dano. Então, assim, mas pegando essa referência lá do TCU, vamos colocar essa ideia de que para responsabilidade objetiva, eu não tenho um elemento essencial. Qual é? A culpa ou o dolo. O agente ele poderá responder mesmo que ele não tenha pensado aquele resultado, mesmo que aquele resultado não tenha sido o objetivo dele, ou mesmo que ele tenha agido corretamente. Ele não foi imprudente, não foi negligente, ele não foi imperito, mas teve nexo causal, teve o acontecer humano e teve o dano, aí eu tenho uma responsabilidade objetiva. Lembrando que no direito administrativo dispensa-se o dano e basta ter ação, omissão, nexo causal nesse caso aí. Tá? Paulo, isso é complicado. Gente, é complicado. Eu estou dando a referência do TCU, porque como a gente segue em grande medida a sua jurisprudência, nada melhor do que seguir o seu perfil teórico, tá? Mas saibam que tem essas divergências aí, tá? Dou um exemplo para vocês. O Código Civil, no artigo 927, ele vai dizer que haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Como assim, gente? Quando haverá responsabilidade objetiva no direito civil? Quando a lei disser. Quando a lei disser assim, olha, aqui o sujeito responde independentemente de culpa. Em outros casos, ela não diz exatamente que naquele caso o sujeito vai responder de forma objetiva. Mas ela diz, olha, a depender da natureza. Como assim? Depender da natureza? Energia elétrica. Energia elétrica, pela natureza, propriedade do produto, há uma responsabilização objetiva. É o caso também da atividade nuclear. Ela é tão perigosa que por si só justifica esse tipo de responsabilização, tá? Como assim, gente? Vamos lá, eu dou um exemplo. O artigo 931 também do Código Civil diz que, ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Então, você compra um celular, o celular explode no seu bolso, ele causa uma queimadura, você perde a calça, você vai perder o equipamento. Ah, mas a empresa vai responder, ela agiu com culpa, teve problema na fabricação. Independentemente disso, vai haver responsabilização sim. Quem vai responder? O fabricante, quem vendeu. Por quê? Porque está na lei. Por que está na lei? Veja, é atividade perigosa por si mesma fabricar celular? Até onde eu sei, não. Se tiver um especialista aí que diga o contrário, fica com ele. Mas, assim, em geral, qual é o grande risco de portar um celular? Mínimo, perto de zero. Mas a lei, ela prescreveu que, nesse caso, quem colocou o produto em circulação vai responder. Tem um outro exemplo, Paulo? Tenho.
A nossa Constituição ela diz que as pessoas jurídicas de direito público e mesmo aquelas de direito privadas que prestam serviço público, elas vão responder pelos danos causados pelos seus agentes. Então, se você é servidor público, você porventura venha causar, lesar alguém, você é motorista de um órgão público, está dirigindo, mesmo que você esteja dirigindo adequadamente, não furou sinal, o carro está em dia com a manutenção, provocou um acidente, lesou alguém, aí vai ter responsabilização. A responsabilização regressiva, nesse caso, o agente vai responder diante da administração de forma subjetiva. Então, olha só, se a pessoa lesionada no trânsito por um carro oficial, ela vai poder pedir do Estado um devido ressarcimento sem necessariamente comprovar culpa do Estado, não é a mesma coisa em relação do Estado com a gente. O Estado vai ter que comprovar que aquele motorista agiu de forma imprudente ou agiu de forma dolosa, no mínimo. Tem que ter culpa aí. É só um exemplo, tá, gente? Outro exemplo aqui de responsabilidade objetiva que está lá na Constituição Federal. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Tá? Gente, há quem diga hoje que a regra é responsabilidade objetiva e a subjetiva seja exceção. Isso é controverso também, tá? Gente, eu estou dando exemplos aqui do direito administrativo ou do direito civil. Tá? No direito penal, qual é a regra? Gente, não tenho dúvida que é a responsabilidade subjetiva. Ninguém responde de forma objetiva no direito penal. Não tem essa possibilidade. Então, ninguém vai responder por um crime se ele não agiu com culpa ou com dolo. Você já imaginou? Seria muito maluco alguém responder, ir para trás das grades, receber uma pena, mesmo não tendo culpa. Tá? Então, no direito penal, não tem exceção, é responsabilidade subjetiva. Agora, no direito civil e no administrativo, existem inúmeros casos de responsabilidade objetiva, tá bom? Gente, olha aqui um trecho lá naquele cursozinho do TCU que eu citei para vocês no primeiro módulo, na primeira aula, desculpa. Olha o que eles dizem aqui. Na doutrina objetiva, a culpa é deixada de lado, tanto o dolo quanto a culpa em sentido estrito, tá? Ou seja, não é fundamento para a responsabilização. O que importa é a relação de causalidade entre o mal sofrido e o fato que gerou o dano, ou seja, a ação, omissão e o dano. É a aplicação do princípio segundo o qual toda pessoa que causar prejuízo ao outro tem o dever de repará-lo, sem a necessidade de cogitar de culpa do agente, tá bom? A gente já viu que isso aqui não é absoluto, tá? Tem isso, apareceu na minha tela de trabalho aqui, fofinha, é a Hilda, tá? Deixa eu voltar aqui. Lembrando que tem as dissidências doutrinárias, tá? Como eu falei para vocês logo mais, a gente vai ver com muito vagar o que é culpa em sentido estrito, o que é culpa em sentido amplo, o que é dano, o que é nexo causal, tá? Eu só peço que vocês aí, como esse cachorrinho budista, tá respirando, tá meditando, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência. Um pouco de paciência comigo que estou aprendendo a usar aqui essas ferramentas, tá? Agora vamos aqui entrar no segundo ponto da nossa segunda aula. Responsabilidade civil, administrativa e penal. Eu vivo falando delas, tá? É bom fazer algumas distinções aqui. Gente, essas três mulheres aqui eu não tinha o que colocar. Eu achei tão interessante a diferença entre elas, que pelo que eu entendi é uma mulher que não está grávida aqui, a que está mais grávida ainda, mas não tem nada a ver com as três, é só para distinguir mesmo, tá bom? Quem me conhece sabe da minha informalidade ao lidar nas aulas. Então, gente, cada ramo do direito possui peculiaridades que afetam a responsabilidade. Como assim? Eu não vou responsabilizar uma pessoa no direito civil da mesma forma que eu responsabilizo no direito administrativo. A gente já viu uma diferença essencial. No direito civil eu tenho que ter dano. No administrativo, não precisa, tá? No direito penal, a gente nem fala de responsabilidade objetiva, a gente nem fala. Então, cada um tem algumas especificidades. Eu tenho aqui esse seguinte quadro. Eu tenho as três esferas de responsabilização. Elas, em regra, elas são autônomas. Tá? Toda vez que a gente fala em regra, te prepara que vem exceção. Te prepara que vem exceção, tá?
Mas, em regra, eu tenho uma responsabilidade penal autônoma, nada nela é afetado do administrativo ou do civil, e assim se dá com as outras. Quais são as exceções aqui, que é o que nos interessa? Gente, a responsabilidade penal, ela pode afetar as outras responsabilidades em duas circunstâncias. Quais são elas? Quando tiver negativa de autoria e quando tiver negativa do fato. Explico. Imagina que determinado servidor, ele está sendo acusado de peculato, ou seja, ele furtou um bem que pertence à administração, ou ele se apropriou desse bem, e simplesmente ele consegue provar de que não foi ele. Negativa de autoria. O Brás Cubas estava sendo acusado, mas ele diz que foi o Dom Casmurro. Não foi ele. Ele consegue afastar essa autoria. Gente, se ele consegue provar que não foi ele, como que a gente vai responsabilizar esse sujeito na área administrativa e civil? Agora, por que a seara penal afeta a administrativa e a civil nesse ponto? Porque o direito penal, ele é a última ratio. Vocês já ouviram falar isso em algum momento. Ou seja, ele é a última alternativa. Quando a gente apela para o direito penal porque a coisa está feia, ele entra com os dois pés no peito do indivíduo. Ele é pesado, ele é ruim. Ele é para fazer mal ao indivíduo. O direito penal não é para fazer bem, não. Então, assim, gente, ele exige, por conta disso, um grau maior de contraditório, de ampla defesa. Existem alguns casos, só para dar um exemplo, como lá no Tribunal do Júri, que julga os 4 crimes dolosos contra a vida. No Tribunal do Júri, mais do que ampla defesa, mais do que efetivo contraditório, a gente tem lá a plenitude de defesa. Como assim plenitude de defesa? Lá, a defesa ela pode apelar para as emoções. É muito comum o advogado do réu apelar para a mãe, apelar para o pai, apelar para o íntimo da pessoa. Tanto é de que o júri não precisa motivar a sua decisão. Se o jurado não se convenceu da culpa do agente, ou ele pode até ter se convencido, mas ele acha que o agente não precisa ser penalizado, ele não precisa justificar. Então, a seara penal ela é muito mais ampla, muito mais robusta. É por isso que quando a gente consegue comprovar que determinado sujeito não executou aquele ato, ou seja, quando a gente afasta a autoria no direito penal, isso afeta as duas outras áreas. Por que eu digo isso? Se a gente afastar a autoria no direito administrativo, afeta o direito penal? Não. Não afeta. Por quê, gente? No direito penal, a gente tem uma defesa mais robusta, inclusive não há como ter um processo válido, penalmente falando, sem defesa técnica. Ou seja, no direito penal eu preciso ter um advogado constituído. Eu preciso ter um defensor técnico. E no direito administrativo? Não precisa. No direito administrativo, o STF já bateu o martelo. A falta de defesa técnica não macula o processo. A pessoa pode se defender, ela pode nomear uma pessoa que não é advogado. Isso, inclusive, tem implicação para a gente no direito administrativo, lá no Tribunal de Contas. Ou seja, no Tribunal de Contas não precisa ter advogado. E no direito civil, Paulo? O direito civil tem uma série de exceções, exemplos de atos especiais. Eu posso ingressar com uma ação no juizado especial de pequeno valor, uma causa simples, de acordo com a legislação vigente, sem ter advogado. E o processo vai ser válido. Ah, mas Paulo, isso daí pode prejudicar a pessoa? Pode, mas ela está escolhendo em ser advogado. No direito penal, a pessoa pode dizer, eu não quero advogado. O juiz vai nomear um advogado, um defensor dativo. Por quê? Porque o processo vai ser nulo, se não tiver um advogado, tá? Então, é uma situação de negativa de autoria. A segunda hipótese, negativa do fato. Como assim? Imagina que lá num processo penal se provou que o fato não existiu. O peculato não existiu. Não houve o furto, não houve a apropriação. Gente, é óbvio que se não houve o fato imputado, não tem como responsabilizar. Ah, quebraram um carro da administração. A gente vai ver o carro está inteiro. Houve uma confusão. A placa lá era de um outro carro, era um carro de terceiro, mas não era da administração. Negativa de fato, gente. Então, se eu afasto a autoria e afasto o fato, eu não tenho como responsabilizar na área administrativa e civil esse sujeito. Não tem como. Ou seja, são as duas exceções que a área penal afeta a área administrativa e a civil.
Por que essas duas situações? A gente vai ver que em outras circunstâncias não afeta. Olha só. Aqui só exemplo de responsabilidades em cada campo, tá? Exemplo de responsabilidade penal. É crime dar as verbas ou rendas públicas a aplicação diversa do que está estabelecido em lei. A pena é detenção de 3 meses, de 1 a 3 meses e multa, tá? Então aqui, gente, um outro exemplo, agora dessa vez de responsabilidade na seara administrativa. A Lei 066 é uma lei do Estado aqui do Amapá, que regulamenta a atividade de servidor público, diz que será punido com pena de suspensão. Suspensão e, na reincidência com demissão, o servidor que indevidamente conceder diárias com o objetivo de remunerar outros servidores ou encargos, ficando ainda obrigado à reposição da importância correspondente. Então, gente, isso aqui é um tipo de penalização, é um tipo de responsabilização na seara administrativa. Um outro exemplo, a lei orgânica do TCE, diz que quando o responsável for julgado em débito, ou seja, ele dever alguma coisa para a administração, o tribunal poderá ainda aplicar multa equivalente ao valor do débito. Ou seja, a pessoa provocou um dano erário no valor de 50 mil reais. Além do ressarcimento, o tribunal poderá aplicar uma multa. Gente, a gente vai ver daqui a pouquinho que o ressarcimento ele é uma responsabilização na seara civil. Mas na seara administrativa ele não é visto como penalidade. Não é visto como penalidade. Então não vai ter aqui uma dupla penalização do agente. Quando ele devolve o valor, ele só está repondo aquilo que ele tirou, só está fechando o buraco. É só isso. Agora o tribunal também poderá aí sim penalizá-lo com multa correspondente. Então é muito provável que alguém que provoque um superfaturamento de 50 mil reais, além de ter que devolver esse valor, vai ser penalizado com o valor respectivo, tá? Não é bis idem isso daí. Aqui um exemplo de direito civil, aquele que por ato ilícito causar dano a outro e fica obrigado a repará-lo, tá? Gente, é comum que num único ato, um único acontecer, um único fato, o sujeito venha a ser responsabilizado nas 3 esferas: penal, civil e administrativa. Isso é bis idem? Não é. Não é. Tá? Não é bis idem. Isso daí é pacífico na doutrina, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem humorado para todo mundo, tá? Já estamos na última parte da aula para esclarecer esses pontos, tá? Jon Snow, o nosso protagonista infeliz de Game of Thrones, com aquele final horroroso, que ninguém na face da Terra gostou. Quem não conhece, desculpa. É bom conhecer. Então, o Jon Snow, ele, aqui no nosso exemplo, ele é um servidor público estadual e ele foi acusado de apropriar-se de um computador. Então, todo mundo que conhece Jon Snow, com exceção do último episódio, era um cara muito ético. Ele era um líder por natureza. E será que ele iria se apropriar de um computador de onde ele trabalhava? Então, aqui ele está sendo acusado de se apropriar de um computador do RH do IAPEN, que é o nosso Instituto Penitenciário aqui do Estado. No nosso exemplo, o Jon Snow já está preocupado. Um homem ético como ele é, sendo acusado de um crime contra a administração pública, que poderá ter repercussão penal, civil e administrativa, o que o Jon Snow faz? Olha só, primeiro ele vai ver o que é cada um desses. Na área penal, ele está sendo acusado de peculato. Na área civil, ele terá que devolver o valor do computador. E na área administrativa, ele pode ser penalizado com demissão. Então, o Jon Snow aí pode responder nas 3 esferas sem ser bis idem. O que o Jon Snow faz, gente? Ele sai para procurar providências. Ele vai tomar providências para se defender. É o mínimo, né? Então, ele estuda todos os cenários. Olha só. No cenário 1, se o Jon foi inocentado por falta de provas, gente, é negativa de autoria? Não é. É negativa do fato? Não é. É apenas faltas de provas. Lá no direito penal, não conseguiram averiguar se ele era culpado ou não. Faltou provas. O que significa que ele pode ainda ser responsabilizado no campo civil e no campo administrativo. O que acontece com o Jon Snow? Ele fica perplexo. Meu Deus. O direito penal não pegou ele, mas ele pode ainda ser pego no direito civil e no direito administrativo. Então vamos estudar um outro cenário? O outro cenário é o seguinte: se o Jon Snow foi inocentado provando que ele não foi autor do crime, ele afasta a autoria.
ou de que o crime não ocorreu, ele afasta o fato. Exemplo, o computador que disseram que ele havia se apropriado estava na sala ao lado. Gente, que feio. Não verificaram que aquele computador estava lá na sala do lado. Nunca existiu o peculato. Nesse caso, gente, não tem como responsabilizar o Jon Snow, nem na esfera civil, nem na administrativa. Gente, o que ele vai ressarcir do ponto de vista civil se não teve a perda do computador? E na área administrativa, imagina vocês demitirem o Jon Snow, bom servidor como é, se não teve nenhum crime, se ele não fez nada ou o crime não ocorreu, né? O Jon, nesse caso, está muito feliz, porque é o melhor cenário para ele. Ele prova sua inocência ou ele prova que o fato não existiu, tá? Então, esse exemplo bem-humorado aqui mostra que as três esferas são autônomas, mas existem duas circunstâncias que a esfera penal afeta a administrativa e a civil. Consequência prática para a gente do Tribunal de Contas. Você está investigando um ilícito administrativo, você verifica que esse ilícito ali, ele tem repercussão na seara penal. O que a gente vai ter que fazer lá na nossa proposta de encaminhamento? A gente vai ter que pedir encaminhamento desse fato ao Ministério Público, porque o Ministério Público ele é o titular da ação penal. Ele verificando que existem elementos suficientes, ele vai promover a ação penal. Ele vai dar início a essa ação para penalizar aquele agente na perspectiva do direito penal. Mas o Tribunal de Contas ele poderá também imputar uma responsabilização administrativa e uma civil, na perspectiva de que vai determinar o ressarcimento e vai penalizar o agente segundo aquilo que o tribunal puder. Tá? Há uma outra consequência, antes que eu esqueça. Se imaginamos que o Ministério Público saiu na frente, antes do tribunal ver aquele ilícito, o Ministério Público já entrou com uma ação penal. Gente, imagina que essa ação penal ela já foi finalizada e nela foi reconhecido que aquele agente não fez aquele fato, ele não cometeu aquele crime, afastou a autoria. O tribunal vai conseguir manter o seu processo? Dificilmente. Ou lá no direito penal, no processo penal, o agente prova que o fato não ocorreu. Não houve o pagamento ilegítimo de diárias, não houve a apropriação indevida do computador, não houve o superfaturamento, o fato não existiu. A gente vai ter que rever o nosso processo no TCE. Então já fica a dica aí. Você está pesquisando um fato, o fato um pouquinho mais antigo, faz logo uma pesquisa se não tem algum processo já caminhando, principalmente processo penal, tá bom? Fica a dica aí para os nossos colegas. Gente, uma conclusão aqui. Essa conclusão não é minha. Eu peguei lá do nosso estudo de caso, do nosso curso do TCU. Já dei a dica na primeira aula. Em que, no direito penal, a minha responsabilização ela tem a figura de uma sanção. Por isso, no direito penal, eu tenho lá o crime e a pena. O crime e a pena. Eu não tenho um crime sem pena. Mas no direito civil, a responsabilidade tem a fisionomia de um ressarcimento. Eu bati no carro de alguém, eu vou devolver o suficiente para repor o que eu lesei no carro. Eu quebrei o para-choque custa R$1.000, eu vou devolver R$1.000. Ah, mas além do para-choque, eu provoquei um susto tão grande em quem estava dirigindo que a pessoa se viu abalada moralmente. Aí talvez seja o caso de devolver o suficiente para ressarcir o dano moral e o dano físico. Aí digamos que vai ser 2.000 de dano moral e 1.000 de dano físico. Então, no direito civil tem essa ideia, essa figura do ressarcimento, de reposição. É por isso que o direito civil sempre trabalha a ideia da ilicitude com o dano. Por que ilicitude com o dano, gente? Só para retomar aquele ponto da primeira aula. É possível que eu provoque um dano sem cometer uma ilicitude. Olha só. Eu devo R$50 para um colega meu, digamos para o Cirilo. Eu devo R$50. Cirilo me cobra esse valor de R$50. É só uma ficção, viu? Não estou devendo nada para o Cirilo. Eu devo para ele. Ele está me cobrando. Se eu vou pagar, eu estou tirando dinheiro do meu bolso. Está saindo algo do meu patrimônio, mas, gente, o Cirilo está agindo de forma ilícita ao cobrar um valor que é dele? Não. Ou aquela situação, chega um oficial de justiça na casa, bate na porta e diz, olha, vim apreender a sua TV ou o seu videogame. Por quê? Porque decisão judicial, você está devendo, você não pagou, essa TV aí de 120 polegadas é bem supérflua, você não precisa dela para viver, e esse videogame aí.
Ah, isso é um dano? É claro que é um dano para você. Como é que você vai jogar seu videogame? Deus me defenda até. Mas é ilícito? Não é. É um dano legítimo. Então, no direito civil, eu preciso ter um dano ilegítimo para ter o ressarcimento. A seada administrativa, meus caros, ela atravessa os dois. Ela pega tanto a sanção quanto o ressarcimento. É por isso que lá na lei orgânica do nosso tribunal, no artigo 84, é dito que, além do ressarcimento, o tribunal poderá aplicar multa equivalente ao débito. Lembre do meu exemplo? O sujeito está devendo 50 mil à administração, o tribunal pode penalizá-lo com mais 50, não é bis idem. Por quê? No caso do Tribunal de Contas, o ressarcimento não é visto como sanção. Olha essa consequência prática para a gente aqui. Esses 50 mil reais aí a título de ressarcimento, no âmbito do tribunal, não é sanção. No direito civil pode ser, mas aqui para a gente não é. Isso é muito importante, tá, gente? Olha a conclusão aqui do TCU. Pode-se dizer que, em termos de responsabilização, o processo nas Cortes de Contas se aproxima do direito civil, quando se trata de reparar um prejuízo causado ao erário, a reposição. Por outra banda, ele se aproxima dos princípios do direito penal nas hipóteses de aplicação de pena. Gente, esse modelinho aqui do TCU, ele é perfeito, ele não tem nenhuma falha. Gente, isso daqui é só uma imagem, é só uma representação, é uma simplificação de muita coisa, para vocês compreenderem que a responsabilidade nos tribunais de contas tem uma peculiaridade. Ela pega um pouquinho do direito civil, um pouquinho do direito penal. Então, gente, é por isso que a gente vai num e o outro para entender muita coisa aqui. Paulo, isso daqui é perfeito? Repito, não é. Por que que não é? Tem uma quantidade enorme de exceção que a gente vai ver ao longo do caminho que quebra isso daqui. Mas essa imagem, uma mera representação simplificadora, é para vocês compreenderem que a responsabilização no âmbito do Tribunal de Contas, ela envolve um pouquinho de direito civil e um pouquinho de direito penal. Mas não é nenhum nem outro. É um meio termo, tá? Conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, o ressarcimento do dano decorrente da prática de ato de improbidade administrativa não constitui sanção. Olha só, gente. O STJ diz que o ressarcimento não é sanção, mas consequência necessária do prejuízo causado. Olha que coisa interessante. Então, o ressarcimento não é sanção, tá? Chegamos agora na responsabilidade perante o Tribunal de Contas. Gente, nós terminamos aqui aquela parte introdutória. Levamos 2 aulas, cerca de 1 hora, para fechar alguns conceitos fundamentais. Tá com dúvida? Possivelmente. Se tiver com dúvida, bom, é porque o tema é complexo. Me manda no Teams que eu respondo, tá bom? Mas fechamos por aqui, 30 e tantos minutos, tá? A próxima aula a gente já entra de maneira mais específica sobre o nosso tema, tá? Que é a responsabilidade perante o Tribunal de Contas, tá? Tchau!